Olá pessoal, mais uma vez aí muito bem-vindos, ao Intensive Delphi. Meu nome é Vinícius e hoje eu vou estar falando com vocês aí um pouquinho sobre como criar o nosso primeiro token JWT com o Horse, tá? Esse daqui é um tema que eu escolhi a dedo, vamos dizer assim, porque tem bastante pessoas que eu vejo, principalmente lá na comunidade da Hashload, no Telegram, que vem me pedindo, se eu tenho algum treinamento de JWT, como que funciona o JWT, né? Muitas pessoas às vezes não sabem nem qual que é o conceito, e para que serve o JWT. Então, se você se encaixa aí, se você quer conhecer mais sobre esse conceito, esse paradigma aí, eu aconselho você prestando bastante atenção. A gente vai ter uma parte bem teórica aqui agora no começo, mas que é de suma importância, para você entender aí todo o contexto. Depois a gente vai também estar vendo, a parte prática aí, criando um projeto no Horse e implementando nele a geração ali do JWT. Beleza, pessoal? Bom, então, seguindo aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome, como eu já disse, é Vinícius. Sou graduado em Sistemas de Informação pela Fundação Educacional de Fernandópolis. Estou finalizando aí minha pós-graduação em Arquitetura de Software pela PUC de Minas. Possuo certificação Delphi Developer. Já estou aí no mercado trabalhando como desenvolvedor Delphi há aproximadamente uns 7 anos aí, já com Delphi. Atualmente eu sou embarcadeiro MVP, tá? Então recentemente aí eu fui nomeado como um embarcadeiro MVP. Faço parte, aí da comunidade Hashload, que é a comunidade que mantém projetos de código aberto aí no GitHub, como o Horse, o Boss, o Ragnar, enfim, entre outros projetos. Tenho escrito também vários artigos técnicos relacionados apenas a Delphi, lá na Medium, tá? Então, se você tem interesse em estar adquirindo mais conhecimentos, eu aconselho você a estar entrando lá e me procurando pelo meu nome. Vocês vão ver vários artigos bem legais aí. Inclusive, a maioria deles tem até vídeo no meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e divirta-se bastante lá. Bom, e não posso deixar aí de agradecer também e mencionar que eu faço parte da equipe de desenvolvedores da Fiorili Software, tá? Uma empresa especializada em desenvolvimento de sistemas aí, de software, para a área de gestão pública. Ok? Bom, pessoal, então, antes de mais nada, eu queria passar aí para vocês um pouquinho da parte teórica, tá? Para mim, do meu ponto de vista, a parte teórica que eu vou passar para vocês aqui, ela é mais importante, tá, do que a parte prática. Por quê? A parte prática, você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V ali no código na internet e vai entendendo ali, vai seguindo em frente e vai conseguir realizar. Mas a parte teórica, pessoal, os conceitos que eu vou passar para vocês aqui, eles são muito importantes, tá? Vocês entenderem todos esses conceitos. E outra, o conceito, ele é legal porque se você um dia de amanhã for programar em outra linguagem, esse conceito ainda vai ser válido para você, coisa que o código-fonte não. Então, prestem bastante atenção. E eu queria começar aqui a tirar uma grande dúvida, que as pessoas têm, a diferença de autenticação com autorização, tá? Muitas pessoas aí acham que isso é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de autenticação ou autorização, muitas pessoas acham que a gente está falando da mesma situação, do mesmo conceito, e na verdade não é. São coisas completamente diferentes, São utilizadas para recursos, para funções diferentes, necessidades específicas, ok? Bom, então vamos lá. O que é então, pessoal, a autenticação, tá? A autenticação é o processo que você vai informar quem que é que está acessando o sistema. Então, por exemplo, se você vai entrar numa festa, tá? E nessa festa você vai lá, um exemplo simbólico aí, o cara tem um segurança lá na porta da festa e ele fala assim, olha, eu preciso ver teu convite, Eu quero ver se você está autenticado, Se você, teu CPF aí, se você pode entrar aqui, quais são as suas informações, quais são as suas credenciais, para que você entre aqui dentro da festa. Tá? Então, o processo de autenticação é você informar quem é você para que você possa usufruir de determinado recurso. Beleza? Já então, o processo de autorização, pessoal, é você saber se, por exemplo, lá dentro da festa, você tem permissão para entrar dentro da festa,
Então, ou seja, você está autenticado a entrar dentro da festa, mas vamos supor que você é menor de idade. Então, você não está autorizado a beber bebida alcoólica. Entendeu a diferença aí? Você pode entrar na festa, mas você não tem a autorização para beber bebidas alcoólicas, tá? Então, o processo de autorização, pensando agora para o lado de um sistema, de um software, né? É aquele mecanismo que vai falar o seguinte, olha só, fulano, né, o usuário X, ele não pode excluir um produto, ele pode apenas cadastrar um produto. Então, são essas permissões, que são as autorizações, né? O usuário está autorizado a fazer determinadas funções dentro da minha API, por exemplo, né? E o processo de autenticação é se você, usuário X e a senha Y, pode consumir a minha API ou não, ok? Então seria aí basicamente essa a diferença entre esses dois conceitos, essas duas palavras. Bom, então antes da gente entrar então, pessoal, para explicar aí o que é o JWT, né? Eu quero mostrar para vocês quais são os principais métodos de autenticação de uma API REST, tá? Então, primeiramente, eu quero destacar aqui o Basic Authentication, tá? O Basic Authentication, ele é, como o próprio nome já diz, né? Ele é o mecanismo aí de autenticação mais simples que tem aí especificado dentro do protocolo HTTP, beleza? E como que ele funciona então, pessoal? Basicamente, ele consiste na utilização do header, tá? Do header authorization, e que você vai passar como parâmetro dentro desse header authorization é a palavrinha reservada basic, tá? Então, olha aqui, olha, o basic eu coloquei como azulzinho, um basic espaço, e esse conteúdo aqui codificado em base 64. E o que seria esse conteúdo codificado em base 64? Tá? Esse conteúdo nada mais é do que o usuário e a senha separados por 2 pontos. Tá? E aí você codifica em base 64. Vamos ver isso aqui rapidinho aqui então? Vamos lá. Estou aqui com o Postman aberto. Temos aqui então a abinha de Authorization, tá? Só para mostrar aqui para vocês entenderem, para deixar bem claro. Seleciono aqui o tipo Basic Authentication. Estou informando o meu usuário e senha. A partir do momento que eu fiz isso, pessoal, se eu vim aqui nos headers, veja só, ele gerou aqui o header Authorization, a palavrinha aqui Basic e um conteúdo aqui codificado em base 64, beleza? Eu copiei esse conteúdo, vou remover aqui só para não ficar lixo. E vamos vir aqui, olha só, tem um site base64decode.org. Vou colar aquele conteúdo aqui e vou mandar decodificar. Repare que ele decodificou igual está escrito lá. Então, ele informou aqui o meu usuário, 2 pontos e a minha senha. Beleza? Então, é assim que funciona aí o Basic Authentication. Tá? Ele é um recurso aí que funciona, tá? Legal. Só que ele é muito falho, ele é bem simples. E um dos, vamos dizer assim, não é obrigatório, mas se você optar por utilizar o Basic Authentication, sempre, né? Sempre utilizar HTTPS, tá? Porque aí se você utilizar apenas o protocolo HTTP, tá? Sem o certificado lá, e aí sim você vai estar abrindo a porta para o inimigo, vamos dizer assim, é a mesma coisa que você não estivesse utilizando um mecanismo de autenticação, beleza? Bom, qual que é o segundo método aí mais utilizado, né? Um dos mais utilizados, no caso é o OAuth, tá? Hoje já está no OAuth 2, a versão 2 do processo de OAuth. E o método OAuth, pessoal, ele do meu ponto de vista, acredito que realmente, no conceito de muitos desenvolvedores, ele é o mecanismo mais completo que tem de autenticação. Por quê? Além do processo de autenticação, o método OAuth, ele também faz o processo de autorização. Tá? Ele é bem legal, ele é bem robusto, ele é bem complexo de você estar se implementando ele. Mas caso você não queira aí evitar, né, essa complexidade toda, não tenha essa necessidade de tudo isso, né, na sua API, você pode utilizar o JWT que vai te atender aí perfeitamente. Tranquilo? Bom, mas só para deixar aí um pouquinho mais claro, para quem não conhece o método de OAuth, né, seria basicamente isso daqui, olha, sabe quando você vai lá no Spotify e você vê lá fazer login com o Facebook, fazer login com o Gmail, né, com o Google+, o Twitter, enfim, o LinkedIn, essas formas aí que você clica e ele abre uma janelinha para você fazer a autorização lá, esse processo aí é o OAuth, tá? Então, ele é bem utilizado aí por grandes redes sociais, enfim,
sistemas, o GitHub também utiliza, enfim. Esse é o método OAuth, tá? Ele é bem legal, bem interessante, porém ele é bem complexo de se implementar. E quando que eu recomendo você estar utilizando ele? Lógico, igual eu já falei, se você tiver aí a disponibilidade, a possibilidade de estar implementando, perfeito. Mas quando que é realmente necessário? Quando você quer fazer um login, né, a tua aplicação, ele vai poder ser utilizada por outros projetos, para que esses outros projetos de terceiros façam login no sistema deles utilizando o teu processo de login, tá? Então imagina eu, Vinícius, tá? Eu sou dono do Spotify, por exemplo. Então imagina que eu preciso fazer login, né, com o Facebook para facilitar a vida do meu usuário, tá? Para que eu faça login com os dados, né, com o teu usuário do Facebook, eu preciso que o Facebook implemente ali então o processo de autenticação utilizando o método OAuth, beleza? Então espero que tenha dado aí para entender o mecanismo aí do processo de OAuth. Repare que ele não é realmente necessário para todos os tipos de API, tá? Então vamos supor que você vai fazer uma API lá para a tua software house aí, para emitir nota fiscal, enfim. Repare que não é tão necessário você implementar o método OAuth, tá? Ele é um método mais específico, bem robusto, bem mais seguro, mas enfim, vai ter uma certa complexidade aí, coisa que dá para você fazer super tranquilo aí utilizando o método JWT, beleza? Bom, então chegamos nele, né? O que é o JWT, pessoal? O JWT ele é uma convenção aberta, tá? Baseada então na RFC 7519. A RFC é um conjunto de normas aí de implementação do HTTP, enfim, de vários protocolos que deve ser seguido, tá? Não são obrigatórios, mas grandes empresas seguem esses protocolos do RFC, as normas aí definidas, estabelecidas por ele, e o JWT é uma delas, beleza? E o JWT, pessoal, ele permite, então, de forma bem simples, a troca de informação entre dois projetos, entre duas aplicações, de forma muito segura, utilizando aí como base o JSON, tá? E por que essas informações são trafegadas aí de forma segura, então? Porque essas informações elas podem ser verificadas e confiadas porque elas são autoassinadas, tá? Então, elas serão assinadas digitalmente e utilizando aí processo de criptografia secreta, com uma chave que só você vai ter essa chave, enfim. Então, esse processo de assinatura dessas informações, com o auxílio aí de uma criptografia, né, é isso que torna o mecanismo do JWT bastante seguro aí para você estar utilizando na tua API, ok? E como que funciona então o JWT, né? Qual que é o processo dele? Ele é bem parecido aí, quando você vai fazer uma requisição, ele é bem parecido com o Basic Authentication, né? O primeiro processo que a gente viu lá agora há pouco. Por que ele é bem parecido com o Basic Authentication? Por quê? Ele também vai utilizar aqui então um header authorization, tá? Para você informar o teu token. Só que há uma diferença, em vez de a gente utilizar a palavrinha reservada ali, o Basic, né? Nós vamos estar utilizando então a palavrinha bidder. E depois a gente passa aqui então o nosso token, tá? Esse token ele não vai ser o teu usuário e senha, tá? Separado por 2 pontos, então essa também é uma diferença. A gente vai ver como que é feita esse conteúdo aqui em base 64, tá vendo? Olha, em verdinho. Então a gente já vai ver aqui nos próximos slides como que ele é formado. Mas basicamente então, se você está trabalhando com JWT, basta vir aqui no post, nessa abinha aqui, ó, Authorization, e informar aqui, olha, Bidder Token, certo? Você vai informar aqui um token teu, então eu já tenho aqui um token que eu utilizei para teste. E quando você faz isso, então se você vier aqui nos headers aqui, automaticamente ele já adiciona aqui o header Authorization com a palavrinha bidder, né? E o token já separado por um espaço. Legal, né? Então vou só tirar aqui, que depois nós vamos estar utilizando esse cara para testar. Mas seria basicamente isso daí então, ok? Bom, pessoal, então para que serve o JWT? Ah, Vinícius, o JWT ele serve para autenticar um usuário. Não somente para isso, tá? O JWT, por ele ter essa característica dele, pessoal, de permitir a troca de informação entre duas aplicações de forma segura. Por que segura? Como eu já falei, porque essas informações vão ser assinadas, tá?
Então, se você for lá e alterar, vamos supor que alguém intercepte a tua requisição, tá? Interceptou a tua requisição, pegou esse token ali que você gerou e alterou as informações, né? Manipulou ali esse token. Esse token ele vai ser invalidado, porque ele não vai saber a chave secreta que você utilizou para assinar o teu token, tá? Então, só quem sabe a chave secreta consegue manipular ele ali depois, ok? Que aí vai assinar com a mesma chave e aí vai bater as assinaturas, beleza. Mas se eu interceptar uma requisição e eu não sei qual a chave utilizada ali, eu não sei o que foi utilizado, eu não vou conseguir tornar aquele token válido, porque eu alterei o conteúdo do token, mas a assinatura ali, o hash que ele foi gerado da assinatura, é um hash desatualizado e não bate com o conteúdo, e aí quando ele for validado, ele vai dar a diferença ali e o teu token vai ser dado como um token inválido, beleza? Então, ele é bastante utilizado para diversos cenários, tá? O JWT ele serve para diversos cenários, mas os dois mais utilizados então é para o cenário de autenticação, que é o que a gente vai ver aqui, e também para a troca de informações entre aplicações, ok? Bom, então, Vinícius, o que é composto, né, um JWT, um token do JWT? O JWT, pessoal, ele é composto de 3 partes, tá? Então, aqui a gente pode ver a primeira parte em vermelho, aí ela é separada por um ponto, e aí já entra a segunda parte aqui em roxo, tem mais um ponto e a terceira parte do nosso token, tá? E agora a gente vai ver, então, cada parte dessa, como que se comporta, o que tem ali dentro, para a gente entender melhor, tá? Antes de a gente ir para a prática, beleza? Bom, então a primeira parte, né, do que compõe ali o token, ou seja, essa parte vermelhinha aqui, é o header, né, o cabeçalho do nosso token. E dentro desse header, pessoal, ele tem basicamente ali 2 informações muito importantes, tá? A primeira delas é o tipo de token gerado. Basicamente, ali na grande maioria das vezes vai ser JWT, tá? E a segunda informação dela, esse ALG aqui, né, ALG, é o algoritmo que foi utilizado para assinar esse token, tá? Então, lá no JWT, vocês podem ver lá, vou até vir aqui no site do JWT, vocês podem ver aqui, olha só, que ele tem vários algoritmos de criptografia, tá? Nesse caso aqui está o padrão, né, o HS256, um dos mais utilizados. Enfim, então ele é composto, o header, né, do JWT, que é essa primeira parte aqui, né, essa vermelhinha, ele é composto basicamente aí por essas 2 informações. Tranquilo? E aí o que ele faz então? Ele gera um JSON, igual a gente está vendo aqui, olha do lado, ele gera esse JSON com essas informações, faz a criptografia codifica, né, esse JSON aqui em base 64, e aí então a gente tem a primeira parte do nosso token gerada. Tranquilo? Bom, e a segunda parte, né, a parte aqui do meio, essa parte roxinha aqui do nosso token. O que é então essa parte? Essa parte, pessoal, ela é chamada de payload, tá? O que seria esse payload? É um JSON contendo as informações do token, tá? São os dados, os famosos clients, tá? Eles são chamados de clients, ou seja, as informações que a gente está trafegando ali dentro. O que eu quero trafegar para outro projeto, né? Para outra aplicação? As informações que eu quero enviar para alguém, né? Então, por exemplo, posso ter ali o nome do meu usuário, sei lá, as permissões que esse usuário tem, se ele está ativo, enfim, as informações dele, o número do CPF, o e-mail, tá? Informações, evitem colocar informações aí, informações, tipo assim, que não podem ser vazadas, né? Ao máximo, evitar ao máximo informações desse tipo uma senha dele, essas informações mais cruciais, sabe? Mas, tirando isso, pessoal, são informações que vocês querem trafegar para outro projeto, beleza? E essas informações, então, pessoal, elas podem ser classificadas em 3 tipos, tá? Os claims, eles podem ser um claim público, um claim privado e um claim reservado. E eu queria dar um destaque aí para os claims reservados, tá? O que seriam esses claims reservados? Seriam basicamente o mesmo conceito das palavras reservadas que tem na IDE. Por exemplo, do Delphi lá, não tem as palavrinhas function, begin, end, var, procedure, não são palavras reservadas, né? Elas ficam até lá com uma corzinha diferente. Seria basicamente esse conceito implementado no JWT.
tá? Então aqui eu destaquei algumas, tá, das palavras dos claims reservados. Por exemplo, aqui tem o sub, de subject, tá? O que seria o sub? Seria, tipo assim, de quem que é esse token, né? É do Vinícius, tá? É do João, é do Zé, enfim. Eu posso informar o meu ID nessa tag aqui, sub, por exemplo, é do ID 110, é do ID 120, né? Enfim, temos também aqui o ISS, tá? O que seria esse ISS? É quem emitiu o token, tá? Normalmente vai ser o nome da tua empresa, por exemplo, Fiorilli Software, né? Seria um ISS, ok? Aí nós temos o EXP, que é a data de expiração do token. Tem o IAT, né, a data que esse token foi gerado, que esse token foi criado. Tem o áudio de audiência, enfim, tem várias outras tags aí reservadas, beleza? E basicamente, então, vai ser o mesmo conceito do cabeçalho, né, do header lá. Ele vai gerar um JSON com essas informações, com todas as informações que nós adicionarmos aqui dentro. Repare que aqui tem um claim que ele não é reservado, tá vendo aqui o name? Ele não faz parte de um claim reservado, então eu posso criar meus próprios claims aqui, customizados, enfim. E aí ele faz o mesmo conceito, então ele vai criptografar isso daqui em base 64 e vai então criar aqui a nossa segunda parte do nosso token JWT, beleza? Então vamos aqui para a nossa terceira etapa do JWT, que é a assinatura do token, tá? Então basicamente, a terceira etapa, ou seja, essa etapa aqui em azulzinho aqui, pessoal, ele é a assinatura do token, tá? Então ele vai pegar então o conteúdo aqui, olha só, repare aqui nesse bloco de código aqui. Ele vai pegar o conteúdo em base 64 do nosso header, ele vai pegar o conteúdo base 64 do nosso payload, vai pegar a nossa chave secreta, ou seja, a chave que só você sabe, e aí ele vai aplicar um algoritmo, que é o algoritmo que nós selecionamos lá no header, né? Lembra que lá no header a gente informa qual que é o algoritmo de assinatura? Então ele vai pegar esse algoritmo, vai pegar a tua chave e vai assinar esse cara aqui. Se por acaso você ou alguém alterar, por exemplo, o cabeçalho ou o conteúdo, obviamente esse hash que está sendo gerado aqui embaixo, olha só, tá vendo esse 4, PC, enfim, esse hash, se tiver alguma alteração aqui no vermelhinho ou no roxo, esse azulzinho aqui embaixo, ele também vai ser invalidado, porque não vai bater a assinatura. Tranquilo? Então, essa terceira etapa aí seria basicamente a assinatura do conjunto dos dois etapas anteriores. Beleza? Bom, então, pessoal, como eu já mostrei ali para vocês, né, eu antecipei um pouquinho, existe o site chamado jwt.io, deixa eu até voltar nele aqui, olha só, é esse carinha aqui. O JWT.io, vocês vão encontrar bastante bibliotecas, tá? Então aqui tem as libraries, né, de várias linguagens, .NET, Python, enfim. Tem de Delphi aqui também embaixo, inclusive nós vamos utilizar uma já. Você consegue então aqui modificar um token, você pode pegar um token, colar aqui para testar, para ver se é um token válido. Aqui, tá vendo? Você consegue informar uma senha para o teu token, uma chave secreta. Repare que à medida que eu altero então a minha chave secreta, tá alterando o hash aqui, tá vendo? À medida que eu vim aqui e altero essa informação, olha só, ele também altera a assinatura, tá vendo que a assinatura aqui, o último caractere é um I? Então vamos alterar a informação, olha só, já foi um Y, já foi um 0, tá vendo? Então qualquer alteração que eu tenho no meu token, eu vou ter uma nova assinatura e aí eu invalido ou valido ele de acordo com essa chave secreta, ok? Então esse site aqui, jwt.io, ele é bem interessante aí para você estar brincando com o JWT, com o token de vocês. Tranquilo? Bom, então voltando aqui, pessoal, para o nosso slide, eu queria mostrar para vocês, acho que é o último slide antes da gente ir para a parte prática, eu queria mostrar para vocês, pessoal, como que funciona, quando você faz uma requisição ali, como que funciona para você gerar um token, tá? Vamos supor que eu tenho um browser ali, e eu tenho uma API, tá? Como que vai funcionar a comunicação ali entre eles, tá? Então, basicamente, funciona da seguinte forma. O browser ou qualquer outra aplicação client, tá, pessoal? Pode ser um projeto desktop ali, feito em Delphi, enfim, qualquer outro client que vai consumir a nossa API. Basicamente, então, o recomendado, né? Aqui está mostrando o recomendado. Fazer uma requisição, então vamos supor aqui, ó, o browser, ele quer gerar um JWT.
Ele precisa de um token. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição lá para o nosso servidor. E como que vai ser feita essa requisição? Ele vai utilizar, então, aqui o verbo HTTP post e ele vai passar, aqui está a rota, né, /users/login, e ele vai passar como parâmetro, então, pessoal, o usuário e a senha dele, tá? Então, veja só, vamos vir aqui para o Postman. Então, o que está falando lá? Eu vou fazer uma requisição utilizando o verbo post. E aqui no body da minha requisição, eu vou informar um JSON contendo aqui o meu usuário e a minha senha, tá? Então, vou ter o usuário e vou ter aqui a minha senha, beleza? Informando aqui, então, a senha 123, tá? O usuário aqui também, tá. Beleza? Faltou uma vírgula aqui. Seria basicamente isso aqui, então, que o browser vai fazer para a nossa API. Ele vai fazer uma requisição utilizando o verbo post, passando no corpo da requisição usuário e senha. Ok? Deixa eu apagar esse conteúdo aqui. E vou voltar aqui para get. Ok? Então, voltando lá para o nosso slide. Então, ele fez essa primeira etapa aqui, tá? O que a nossa API vai fazer, pessoal? A nossa API ela vai pegar esse usuário e senha, vai validar se esse usuário possui permissão, né? Se ele está autenticado, se é um usuário válido, se ele está ativo no sistema, se é uma senha válida, um usuário válido. Feito isso, ele vai criar o JWT e vai devolver aqui para o nosso browser. Tá? Então, ele vai devolver aqui o nosso JWT. Aí, as próximas etapas, pessoal, vamos supor, o browser ali, ele quer fazer a listagem de produtos. Então, todas as próximas requisições que o browser fizer, ele vai enviar no header aqui, olha só, a próxima etapa, ele vai enviar aqui no header authorization, tá? O nosso token, né, o nosso JWT que foi gerado na etapa anterior. Tá? Então, ele envia esse JWT, a nossa API vai verificar se a assinatura desse JWT é uma assinatura válida, né? Se esse JWT foi gerado por mim mesmo, se ele é válido. Se for um JWT válido, se for um token válido, ele devolve o que o cliente solicitou, ok? E aí, pessoal, aqui dentro, vale destacar aí também que existem vários outros conceitos, tá? Por exemplo, um token, ele expira, tá? É muito importante que você defina um tempo de expiração para o seu token, tá? E é muito importante você também trabalhar com alguns conceitos que, infelizmente, devido ao tempo, não vai dar para a gente fazer tudo aqui hoje. Mas, por exemplo, além do método de login, igual a gente está vendo aqui, que vai criar um token, é importante você ter um método ali para você renovar um token, tá? É muito importante você ter um método para você inativar, né? Vamos supor, desabilitar ali um token, né, no teu sistema. Você ter esses mecanismos, sabe? E você, por exemplo, é muito comum também quando você trabalha aí com JWT, vocês verem que as aplicações, as APIs, quando você solicita a criação de um token, ela te devolve dois tokens. Um token, que é o token de acesso, o Access Token, normalmente chamado, que ele tem uma duração muito curta, tá? Então, o tempo de expiração dele é muito rápido. Por exemplo, coisa de minutos ali, ele já expira esse token. E tem um outro token, que é o Refresh, tá? O Refresh Token, ou, enfim, o nome que achar melhor aí, que normalmente é o Refresh Token, que você vai utilizar esse token, ele já tem menos informações dentro dele, e ele basicamente é só utilizado para renovar o token de acesso, tá? Então, alguns mecanismos aí que é bem interessante você estar dando uma aprofundada. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar, enviar e-mail aí para mim depois, enfim, a gente troca informações. Mas, além do que eu vou passar para vocês, é importante que vocês saibam, né, que vai bem além ainda essa parte do JWT, tá? São vários outros conceitos que dá para abordar aí e você melhorando ainda mais o processo de autenticação da sua API. Beleza? Bom, então vamos ao demo, né, pessoal? Beleza, então, vamos lá. Então, aqui, olha só, eu estou com o meu Delphi aberto. E agora, então, pessoal, nós vamos criar um novo projeto, né, que vai ser nossa API. Então, eu vou vir aqui em File, New, vamos vir aqui em Console Application, tá, para a gente criar o nosso servidor. E aí, então, pessoal, vou salvar esse projeto aqui, veja só. Vou vir aqui em Downloads mesmo, vou criar uma pasta aqui, JWT, tá?
E esse projeto vai se chamar, sei lá, Samples mesmo. Tá? Eu vou apagar esse conteúdo aqui que nós não vamos utilizar. Esse daqui também não. A gente vai criar só um projetinho utilizando o Horse, tá? Vou vir aqui na página da Hashload, então olha só, tem a página do Horse aqui, né? O Middle, né? De criação de APIs Hash, o Horse. E é o seguinte, eu vou estar utilizando o Boss, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque já tem vários vídeos meus, várias palestras aí explicando o que é o Boss, o que é o Horse, enfim. Eu já vou fazer algo mais direto, até porque o tempo aqui é curto, tá? Então, basicamente então, pessoal, eu vou copiar esse código aqui, tá? Só para a gente ganhar um tempinho. E vou colar aqui, olha só. Então, colei esse código aqui. Obviamente ele está dando erro, porque eu não instalei ainda o Horse, ok? Então, vamos lá na pasta do meu projeto, tá? Então, aqui em Downloads, JWT, tem aqui a pasta do projeto, botão direito, vou abrir meu terminal. Deixa eu só dar um Ctrl mais aqui para aumentar a fonte para vocês. Eu vou vir aqui então, vou dar um boss init --q de kit, tá? Para ele não ficar fazendo aquelas perguntas, qual que é o nome do projeto, qual que é a pasta que vai salvar os códigos, enfim. Tá? Então eu não quis responder essas perguntas, eu coloco --q de kit e ele já preenche tudo como padrão, beleza? Bom, então já que ele já preencheu tudo com o padrão, ele já inicializou aqui o boss, olha só, ele criou os dois arquivos aqui do boss. E agora então eu vou instalar o Horse, tá? Então vamos vir aqui, dar um boss e de install Horse, tá? Então dei um enter, ele vai estar instalando aí o Horse pra gente. Beleza, ele instalou já o Horse. Então se nós voltamos aqui para o nosso projeto, dá um yes to all, vamos compilar o nosso projeto e ele já vai parar de dar o erro aí pra gente, beleza? Bom, então agora o que nós vamos fazer então, pessoal? Nós vamos fazer a geração do nosso token, tá? Então vamos alterar aqui, em vez de ser ping, vamos colocar login, beleza? Vamos colocar aqui o método login. E para gerar o token, então, o que nós vamos utilizar? Tá? Então se nós viermos aqui na página do JWT, vai ter aqui as libraries, né, as bibliotecas, vai ter aqui Delphi, deixa eu pesquisar, Delphi aqui, olha só. Tá? Então tem algumas libraries aqui de Delphi, beleza? Qual que eu vou utilizar então, pessoal? Eu vou utilizar essa daqui, olha só, do Paulo Rossi, beleza? Então, se eu clicar aqui, vai abrir o GitHub dele, esse GitHub aqui, do Delphi José JWT, do Paulo Rossi, tá? Ele é um dos mais utilizados, acho que é até o mais utilizado aí pela comunidade Delphi. Eu particularmente gosto bastante dele. E o que nós vamos fazer então? Vamos copiar a URL dele aqui, pessoal, e vamos instalar ele lá no nosso projeto, beleza? Então vamos vir aqui no terminal, vou colocar um boss i de install, vou colar o conteúdo que nós acabamos de copiar, né, a URL do projeto aqui, vou dar um enter, ele vai fazer a instalação desse middle, né, desse componente. Se a gente voltar lá então para o nosso projeto, dar um yes to all, beleza, está instalado, ok? E para a gente começar então, para a gente criar o nosso JSON aí, né, o nosso JWT, se a gente vier aqui na documentação, né, ele tem bastante legal a documentação dele, por sinal, tá? Ele escreveu alguns artigos de como funciona essa biblioteca e de como funciona o JWT, tá? Então se vocês ainda tiverem alguma dúvida, dê uma lida nesses artigos, vale bastante a pena, tá? Bastante conteúdo interessante aqui. E ele explica bem detalhado, pessoal, como que funciona, tá? O que é o José, né? O José ele não é um nome, né? Ele é uma sigla, tem um significado. Isso aqui é bem interessante, você está lendo. Porque muita gente pensa, é só o JWT. Não, tem bastante coisa envolvida aqui dentro ainda. Eu não vou entrar em detalhes, porque, como já disse, o tempo é curto. E para explicar isso aqui demanda um pouquinho mais de tempo aí para ficar bem claro, ok? Mas vamos lá. Aqui embaixo, olha só, ele tem um código de exemplo aqui, como que você cria um JWT, beleza? Vamos copiar esse código aqui, olha, do JWT, né, para a gente criar um JWT básico. Vamos lá para o nosso projeto. E aqui onde está o res.send.pong, vou trocar esse aqui pelo código que está lá, tá? Vou só indentar esse código para ficar bonitinho, beleza? Aqui ele não vai compilar porque está faltando fazer os uses, pessoal. E eu sempre esqueço quais são esses uses, então por isso eu deixei uma colinha aqui já. Só dar um Ctrl C aqui. Então basicamente esses caras aqui que tem que fazer o uses, beleza? O JWT, para a gente criar essa instância aqui, olha, do JWT.
E o builder é o que vai assinar ali o nosso JWT e gerar aquele token lá que a gente viu nos slides, beleza? Então, esse uses aqui do builder é para a gente conseguir fazer essa assinatura aqui, olha, ok? E esse uses aqui é para a gente conseguir utilizar essa classe do JWT, beleza? Bom, então, pessoal, vamos lá. Então, aqui a gente criou então, uma instância, né, do LToken do JWT. Então, estamos instanciando ele aqui. Como sempre, tudo que você cria, você deve destruir para evitar memory leak, né? Numa API hash, isso é muito importante, beleza? E aqui, pessoal, ele está, então, definindo os claims, tá? Esses claims aqui, por sinal, são os claims reservados, tá? Lembra lá que eu mostrei para vocês o ISS, o sub de subject, o EXP de expiration, enfim. Então, aqui está definindo alguns claims reservados, ok? Tá dando um erro ali porque tá faltando fazer o uses aqui da classe system.sysUtils, ok? Então a gente fez aqui o uses, beleza, parou de dar o erro. O ISS então, né, que é o seguinte, qual que é o usuário, né? Basicamente, a gente está fazendo um processo de login, tá? Então, qual que é o usuário? Eu posso informar o nome ou eu posso informar meu ID. Então, vou colocar aqui um ID qualquer, beleza? Esse é o ID do meu usuário. Qual que é o subject? Tá? Desculpa, pessoal, eu confundi, tá? O ISS é a empresa, tá? Vamos supor, pode ser a empresa, é bastante utilizado para definir o nome da empresa. Vamos colocar aqui que a empresa é a Fiorilli, tá? Então, Fiorilli S/C Software, ok? E qual que é o subject, né? Qual que é o usuário? Pode ser o nome do usuário, igual ele colocou aqui, ou o ID dele, enfim. O recurso, né? A informação que vai definir de quem que é aquele token, tá? Beleza? A data de expiração, então, né, desse token que está sendo definido. E Vinícius, então, como que eu defino aqui, então, claims customizáveis, né, os claims que meus, né, que não são claims reservados. Tá? Então, vamos colocar aqui, claims, outros claims, né, no caso, vamos colocar aqui, outros claims, ok? Beleza, como que eu defino, então, pessoal? Vou colocar aqui, LToken, ok? Ponto claims, ponto, então tem aqui, olha, o set claim of type, ok? E esse cara aqui, ele é um método genérico, tá? Como assim, então? Ele utiliza generics, então se eu quero definir um claim do tipo string, então vou colocar aqui string, tá? Qual que é o nome do meu claim, né? O nome que vai aparecer lá no JSON, da variável lá, né? Aqui, olha só, se a gente vier aqui no site, cadê? JWT, lá em cima, vamos vir aqui, beleza? Então, qual que é o nome aqui? Olha, por exemplo, sub, name, enfim, qual que é o nome que eu quero utilizar para o meu claim? Então, vou colocar aqui, sei lá, nome, beleza? E qual que é o nome? Vai ser aqui, Vinícius, beleza? Vamos adicionar mais um claim aqui de outro tipo agora, só para vocês verem, tá? Então, ltoken.claims.setClaims of type. Vamos adicionar aqui agora um claim do tipo boolean, ok? Esse claim aqui, MVP, beleza, true ou false? No caso, eu sou true, então eu consigo definir vários claims, vários tipos aqui, inclusive eu posso adicionar outros JSON dentro do meu próprio JSON lá. Isso daqui é um JSON, né? Olha só. Esse conteúdo aqui, o payload, ele é um JSON. Eu posso adicionar um JSON array aqui dentro dele ainda e ir brincando, enfim. Por exemplo, eu quero definir as permissões desses usuários, né? As rules do usuário. É bastante utilizado e aí é criado um JSON array aqui dentro. Enfim, tem várias informações que você pode passar ali dentro. Tranquilo? E aqui, então, a terceira etapa aqui, né? É responsável pela terceira etapa do nosso token, do nosso JWT. É a parte, então, aqui, pessoal, de, vamos supor assim, de assinatura, tá? Então, reparem aqui, olha, eu estou gerando o token, né? Aqui eu estou criando o JWT, e aqui agora eu vou gerar o token propriamente dito. E qual que vai ser a minha chave aqui? Então, vai ser a minha chave secreta. Eu posso colocar aqui uma chave, uma string gigante lá, que vai ser a chave, né? A private key lá, utilizada para assinar o nosso token JWT. Beleza? Então, vou colocar aqui key, só para exemplo mesmo. E agora, então, nós precisamos devolver isso aqui para o nosso usuário, né, que fez o login. Então, vamos colocar aqui um res.send, tá?
e a gente vai devolver isso aqui para o nosso usuário. Então, vou colocar aqui um L compact token, né? Vou colocar um Ctrl+C, Ctrl+V, aqui, beleza. Então, vamos devolver isso aqui para o nosso usuário. Vamos compilar o nosso projeto, e agora a gente já vai estar conseguindo aí, pessoal, gerar um token JWT com a nossa API. Então, se a gente vier aqui no Postman, http localhost 9000/login, que é o que a gente utilizou, se eu mandar o send, repare aqui, olha só, ele já criou o nosso token JWT. Beleza? Então, bem simples, né, pessoal? Mas, Vinícius, eu estou vendo aqui que você está utilizando o verbo http get. E lá no slide você falou que o recomendado é utilizar o post. Realmente. Mas é porque, pessoal, eu não estou passando aqui usuário e senha, tá? Eu não tenho aqui uma conexão com o banco de dados, tá? É um projetinho simples, só para gerar o JWT para vocês verem, certo? Então, por isso, mas se não, vocês alteram aqui para post, né, no caso. Pega aqui, então, a nossa rec, ó, rec.body, vai pegar o JSON lá que foi enviado no corpo da requisição. Vocês vão validar o teu usuário e senha aí que foi recebido. Se for um usuário e senha válido, vocês devolvem isso daqui, olha. Beleza? Se não for um válido, vocês podem retornar um bad request ou enfim, um 401, se eu não me engano, não autorizado. E aí você vai controlando os status codes da tua API. Ok? Mas eu não vou fazer isso, igual eu já disse, eu não tenho conexão com o banco de dados e a gente precisa fazer uma outra parte ainda, pessoal. Qual que é essa outra parte? Aqui nós fizemos uma API para gerar o token, tá? Então vamos por aí pensando em microserviços. Então nós temos uma API aí hash para geração de token, certo? E Vinícius, como que eu valido então a minha URL, né? Por exemplo, vamos criar aqui então um novo projeto, tá? Eu já fechei aqui lá, vamos criar um novo projeto console. Esse projeto vamos salvar também aqui na minha pastinha downloads, então, olha, downloads. Vou criar uma nova pasta aqui e vamos colocar o nome de API, certo? Vamos colocar o nome de samples nele também, não tem problema. Vamos lá na página aqui da Hashload, novamente, vou copiar esse cara aqui. Vamos substituir isso daqui, beleza? Tá dando erro porque nesse projeto nós não instalamos o Horse, né? Nele, instalamos no outro que gera o JWT. Então vamos vir aqui, vamos voltar a uma pasta, API, botão direito, vamos abrir o terminal, vou dar aqui um boss init --q, ok? Dá um boss i horse, desculpa, né? Eu não aumentei a fonte aí para vocês. Então um boss i horse para instalar o horse. E aqui então, pessoal, nós vamos precisar instalar um outro Meteor, que é o Meteor para validar o token que foi enviado para a nossa API, que é esse horse JWT. Tá? Então, eu vou entrar aqui dentro dele, vou copiar esse nomezinho aqui, olha só. E vamos colocar aqui também um boss e horse JWT, beleza? Então, ele está instalando um Meteor de JWT, agora da Hashload, esse Meteor, né? E aí é o seguinte, repare que, vamos dar um yes_to_all aqui no nosso projeto, vamos compilar esse projeto aqui, então ele é um método get/ping, ele já está sendo usado essa porta aqui 9000, vamos só aqui na porta 9001, vamos compilar de novo esse projeto, então tem um endpoint ali /ping, né? E se a gente vier aqui no Postman, então, pessoal, vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui e aqui vai ser /ping, certo? Vamos enviar a requisição, beleza, not found, aqui é 9001, beleza? Ele já retornou aqui pong, tá? Então ping e pong. Repare que nós não precisamos autenticar. E como que agora eu faço para utilizar então o nosso JWT, certo? Então vamos vir aqui, olha, colocar um thorse.use e vamos fazer aqui então o uso do nosso Meteor JWT, assim como mostra aqui na documentação do Meteor. Ele faz o seguinte, olha, faz aí então o uso do horse JWT e informa para mim qual que é a chave secreta. Qual que foi a chave secreta que nós utilizamos lá, pessoal? Eu coloquei key, né? Padrão ali só para exemplo. Tá dando erro aqui porque nós não fizemos o uses, beleza? Copiar aqui, colar aqui. E agora, ao compilar o nosso projeto, a gente vai ver então que ele vai falar aqui para a gente que a gente não informou o nosso token. Vou mandar um send aqui, olha só.
ele vai estourar uma exceção interna aqui, vai voltar lá para o nosso Postman. Ele falou o seguinte, olha, token not found. Qual que é o status code? 401, não autorizado. Você não tem autorização para acessar esse token aqui, esse endpoint, esse recurso. Tranquilo? Então, vamos vir aqui, vamos copiar esse token aqui, olha, Ctrl C. Vamos voltar aqui para o nosso /ping, no authorization, certo? Vamos informar aqui o bidder token. Vou apagar esse token, vou colar o nosso novo token e vou mandar enviar requisição. E agora já retornou aí pra gente o /pong, pessoal. Legal, né? Bem interessante isso aqui, bem simples de estar implementando. Tranquilo? Vinícius, se eu quiser, então, fazer uma única API que vai gerar o token e que vai ter métodos que vai ser obrigado o token, métodos não, consigo, tranquilamente, tá? Então, só mostrando para vocês, olha só, tem aqui na Hashcode, pessoal, um projetinho chamado Kanban API. Aqui, olha, Kanban API. Então, esse projeto do Kanban API, ele tem exatamente essa necessidade aí. Então, se a gente vier aqui nas controllers, por exemplo, na controller de users, eu estou informando aqui, olha só, eu estou registrando as rotas aqui, né? É uma outra forma de registrar as rotas. E eu estou informando aqui, olha só, que essa rota, ela vai utilizar, né, o método de autorização JWT. Tá? Se vocês analisarem o código depois, isso daqui vai ser o JWT. Tá? Então, se eu não quisesse que essa rota aqui não utilizasse nenhum método de autenticação, né, se fosse o método de login aqui, por exemplo, então bastaria eu remover esse cara daqui, essa procedure aqui, esse callback, que essa rota aqui em específico não seria validado e essa rota aqui passaria pelo processo de validação no teu token. Tranquilo, legal, né? Bem simples. Bom, então era basicamente isso daí, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Se ficou alguma dúvida, né? O JWT ele é um tema aí que dá para a gente bater um papo durante horas aí, né? Tem bastante assunto dentro dele, bastante exemplos para se aplicar. A parte de como passar a permissão dentro dele, tá? Então, uma coisa muito comum dentro do JWT é você ter lá dentro dos claims ter os rules, né? As regras. E dentro desses rules você consegue estabelecer as permissões do teu usuário. Então, por exemplo, além de você gerar um JWT, você consegue no teu token ali, né? Informar, por exemplo, esse usuário ele pode acessar o cadastro de cliente, ele pode acessar o cadastro de produto ou não pode. Então tem as rules que dá para você definir ali dentro. Enfim, você vai brincando ali com os seus claims. Tranquilo? E um conselho meu, sempre busque fazer algo no padrão do mercado lá fora, tá? Não se prenda muito a só ali o Delphi, né? Dá uma vasculhada lá fora. Como que o pessoal lá fora utiliza? Porque eu tenho certeza que dá para a gente fazer a mesma coisa que o pessoal faz lá, por exemplo, em Python, em Go, dá para a gente seguir os mesmos padrões aqui no Delphi de forma muito simples, como a gente já vê aí com o uso do Horse, né? Muita gente fala assim, nossa, é muito difícil criar uma API REST utilizando o Delphi. E com o Horse a gente já quebrou esse paradigma e deixou ele muito semelhante aí ao Express do Node.js, ao Fiber do Go, enfim. Então, são dicas aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra aí sobre JWT. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá, pessoal? Vou estar disponibilizando esse código-fonte lá no meu GitHub, tá? Então, se vocês ainda não têm o meu GitHub, entre aqui, olha só. Deixa eu voltar aqui, tá? Na home, /Vinícius, né? Vinícius Sanches, tá aqui o meu GitHub. Então, acessem lá meu GitHub, vai estar aqui disponibilizado todo o código-fonte dessa palestra, os slides, o código-fonte das duas APIs, tá? Da API de autenticação, né, que gera ali o token, e a API que vai validar, né, os endpoints ali, né, os endpoints que precisam de um token. Então vai ter tudo isso aqui, vai estar disponibilizado aqui, então acessem aqui. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Se ficou alguma dúvida, podem mandar e-mail aí para mim, tá? Eu vou responder. A gente vai trocando informações, LinkedIn, me procurem lá, enfim. Isso daí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção de vocês.